Pessoal, é o seguinte, vocês podem até não gostarem do Guto Galamba, acusá-lo de fazer marquetagem ou propriamente tentar, enfim, se apresentar, mas é inegável que ele acaba desafiando certos consensos desse, enfim, de uma palavra inventada chamada gordofobia, que é de um negacionismo científico absurdo, pós-moderno, sinceramente, que acaba virando um escudo para as pessoas, enfim, simplesmente aceitarem a condição que elas estão como se fosse uma condição estática, irreversível, né? Claro que é uma situação complexa, mas é um debate que está posto aí. Doutora Karina, o que você achou? Na verdade, quando a gente pega o lado do Guto, a gente está falando de uma pessoa que sabe que é uma condição de saúde ou de doença, né? Pensar na obesidade aumenta a chance, todo mundo sabe, de cardiopatias, diabetes, hipertensões. Então, ele traz isso nesse vídeo de uma forma muito forte. E do outro lado, você vê lá os 30, né? Porque eu assisti esse vídeo, esses 30 participantes, eles tomam isso como algo pessoal, como se estivesse falando do valor deles. Então a discussão fica muito acalorada, porque quem tá lá, os obesos, né? Que eles chamam de gordos lá, falam: você tá me desrespeitando, é importante que eu me aceite como eu sou. Então essa que é a grande luta, né? É uma tentativa que dá para perceber, eu acho, desses participantes quererem ser aceitos, porque sofrem preconceito mesmo. Inclusive tem uma pesquisa, não sei se vocês sabem, muito interessante, que é Harvard que fez com Yale, mostrando que até no serviço de saúde o obeso tem preconceito, sofre preconceito e são até menos cuidados por conta dessa história de todo mundo achar que é uma simples escolha de comida. E lembrando do assunto anterior, a gente fica muito bravo. Não dá para menosprezar que tem isso sim, pelo amor de Deus. Pessoas têm livre-arbítrio, claro que são casos e casos, sim, mas muitas vezes parece que tem uma tendência perturbadora na sociedade global, eu diria hoje em dia, Mano Ferreira, que as pessoas estão tentando adequar a ciência à sua própria ideologia, tentar adequar a ciência ao que você gostaria que a realidade realmente fosse. A gente parece que passou da aceitação da obesidade para a celebração da obesidade, né, muitas vezes. Ou de, pelo menos, de alguma forma, bater palma para pessoas ou exaltar pessoas porque elas se deixaram largar e acabaram chegando nessa situação. É difícil falar de aceitar, a gente aplaudia e exaltava quem conseguia reverter isso, quem conseguia emagrecer isso. Quando foi que a gente se perdeu? Fica a pergunta. Mas ao mesmo tempo, Marinho, eu acho que a retórica de simplesmente fazer quase um bullying com o gordo, né, eu acho que não é efetiva. Porque é preciso pensar quais são as condições concretas que levam alguém a estar nessa armadilha da obesidade, né? Porque se fosse tão fácil assim, simplesmente falar e a pessoa vai se convencer, agora vai mudar estilo de vida e vai resolver todos os problemas emocionais que eventualmente ela lida com a comida, enfim. Não é tão simples assim, né, Karina? Você pegou o ponto que eu super acredito, que é assim, uma coisa é aceitar. E a gente não está falando de aceitar, porque aceitar é aceitar a doença, né? É um risco para a sua saúde. Uma coisa é não ser maltratado. Aí sim, eu acho que eles têm todo o direito de falar: não queremos ser maltratados, mas é diferente. Eu acho que isso que está sendo confundido na cabeça de alguns. O que eu condenei aqui é celebração. Sim, exatamente. Celebração, aceitação. Exatamente. E o terceiro, você acabou de colocar, uma coisa é aceitar, o outro que você estava contrapondo. Ser maltratado. Se maltratado, aí estamos juntos, lógico. Né? Mas que rola preconceito, rola. Os meus 2 melhores amigos, assim, que eu saio sempre, são obesos. E um até anda de bike, tudo, faz várias atividades físicas, vai na academia, come a mesma... A gente até brinca, né? Que come a mesma quantidade de comida que eu, quando a gente vai no churrasco, toma a mesma quantidade de coisa e mesmo assim não consegue emagrecer. Mesmo fazendo regime, lá atrás ele já tentou outras vezes, né? E precisa dessa ajuda. Agora, acho que o ponto que o Marinho quer trazer é assim, de você romantizar essa situação, né? De você realmente falar assim: não, eu tenho que me aceitar da maneira como eu sou, tudo. Porque sofre preconceito? Sofre. Eu já fui num bar e um dos amigos meus, o cara falou assim: não dá pra sentar nas cadeiras não, porque senão vai quebrar. Então assim, é uma forma de um certo preconceito. É chato isso, né? Vocês lembram aquela influenciadora? A gente não precisa ser politicamente correto, é questão de ser correto. Tão somente correto. Ou pelo menos não ser um mala, ou
Vou nem falar o terceiro termo. Marinho, vai que a sua doutora Priscila... Não, você falou muito bem. Lembra uma influenciadora, eu não vou ficar citando nomes, que havia ali a romantização sobre a obesidade, que inclusive, tempos depois, acho que até atualmente, na verdade, ela fez ali uma redução de estômago, né? Tá tentando se reeducar. Então, quando ele coloca ali celebrar, é a gente dar palmas, né? Comemorar pessoas que estão ali acima do peso, doentes, com colesterol alto, com AVC, né? Que já tentaram de tudo e romantizam aquilo como sendo algo saudável. Então, acho que nesse cenário que ele coloca sobre celebrar, que a gente tem que entender que muitas das vezes, para não falar todos, porque eu não sou médica, há ali uma condição de saúde, é uma doença. Claro que algumas ocasionadas por escolhas, obviamente. Não podemos aqui, né, colocar que toda pessoa que está acima do peso, né, não é de escolha. Agora, a gente tem que entender que é uma questão de saúde pública muitas das vezes, né? E que, em razão de ser saúde, é como se nós estivéssemos comemorando alguém que está lá, um cardiopata. Que parabéns. Então, levando pelo lado da saúde pública, a gente não pode romantizar, mas também tem que entender qual condição e como que aquela pessoa chegou a estar ali acima do peso, porque ela não nasceu daquele jeito, né? Então, essa condição, ela tem que ser entendida. Né? Assim como a gente também não pode romantizar, só trazendo um ponto, as pessoas que usam de forma exacerbada anabolizantes, tem o corpo lá todo fitness e não tem saúde. Tem pressão alta, tem colesterol, o coração já não tá aguentando bombear tanto sangue. A galera do suco também tem um estigma social. Tem. As pessoas são zoadas, são rechaçadas. Viu? Desculpa, quem acaba recorrendo a isso, né? Bom, de qualquer modo... a doutora Karina. Doutora Karina, pode seguir, por favor, aqui, complementando? Tem uma tendência atual agora que eu acho que é melhor para todos eles, é a medicina considerar que são coparticipantes para poder ajudar a encontrar estratégia. Então, o preconceito, como o Mano estava falando, não ajuda ninguém a sair do lugar, ou ajuda poucos a saírem do lugar, né? Não quero viver nesse lugar, eu vou sair. Mas não ajuda todos. Então, se nós eu estou falando como profissionais da saúde, pudermos trabalhar para nos responsabilizarmos também e ajudar em novas estratégias, eu acho que esse é um caminho que a gente pode ajudar mais. E vocês sabem que até determinados convênios, Marinho, estão colocando até academias à disposição dentro ali do plano, porque se uma pessoa ela faz academia, ela está dentro do peso, está tudo direitinho, claro que tem menos, né, se aciona menos o convênio. O velho ditado, prevenir é melhor do que remediar. Isso, já entendendo isso como uma condição mesmo de saúde mesmo. Não, sem dúvida alguma. A gente segue adiante aqui, inclusive o próprio Diogo estava aqui dizendo que envolve, claro, um componente de saúde mental, não é só a saúde física, mas um baita de um debate aqui, acho que é agregador. E é isso, pessoal. Pelo menos a minha mensagem, não seja politicamente correto e sucumba às pressões aí de um bando de gente que só quer cortar o seu pescoço, mas por que não ser correto a nível humano e também estender uma mão amiga e reconhecer que é um problema, mas também não é ficar exaltando e romantizando, porque também é só aprofundar o problema. 11h56, a gente se despede de todo mundo que nos ouviu pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui, amanhã às 10, tamo junto de novo. Tchau! E aqui a gente segue aqui nas multiplataformas da Jovem Pan. Dá o seu panorama final aqui, considerações finais, candidata Karina Pirro. Inclusive hoje que é o dia do psicólogo, né? Então parabéns. Parabéns. Parabéns, salva de palmas aí, por favor. Play. Mas vamos lá. Eu diria parabéns ao Guto, que de alguma forma ele está aí trabalhando para ajudar pessoas. Lógico que tudo bem, ele tem o ganho com isso, mas e daí? Né? A questão é que ele está fazendo um trabalho bem bonito e na blusa dele lá estava o símbolo de uma ONG que ele está criando para ajudar as pessoas na nutrição, na atividade física. E é isso aí, é um pouco de cada um para ajudar. Volta para cá, Guto Galama, quando você quiser. Portas abertas aqui no Morning Show também, sempre aí contribuindo. Agora, falando da nossa enquete aqui, pessoal, que a gente lançou no início do programa, inclusive foi o tema que abriu o programa, foi, claro, né, se você do outro lado concordava que a Polícia Penal atuasse dentro da casa de Jair Bolsonaro e 3.400 votos depois, engajando todos vocês, um não retumbante de 86% e um sim de 13%. 13% aí tinha que ser, né? 13% aí querendo que o polícia... Sério, deu 13%? Deu 13%, Tinha que ser 13%, Brincadeira.